Boa tarde, pessoal. Psicologia, primeiro período e terceiro período. Nós estamos gravando agora a nossa segunda aula, tá? Ela é um aprofundamento daquelas aulas daquele último vídeo que eu passei para vocês, daquele exercício, tá? E o que eu vou fazer nessa videoaula de hoje? Eu vou explicar para vocês como que se calcula a média, a moda e a mediana para dados agrupados com intervalo de classe. Né? A gente sabe que os dados agrupados em intervalo de classe são aqueles que são expressos por um intervalo, né? E subsequente nós temos a frequência relativa a cada classe. Tá? Então vamos lá, não vamos perder tempo não, e vamos fazer uma coisa mais dinâmica para vocês terem um aproveitamento, tá? Eu tenho a intenção de fazer um vídeo um pouco maior hoje, para abranger esses três casos relacionados a isso aí, ok? Vamos lá. Primeiro é a média. Então nós temos aqui, por exemplo, tá? Um estudo foi feito, tá? De estudantes e de estaturas de estudantes. Então, por exemplo, nós temos aqui a primeira classe só, eu vou pegar a primeira e a última classe. Vai de 150 centímetros a 157 centímetros, são 7 alunos. E a última classe, 192 centímetros a 1,99, são 3 alunos. O total de frequência desse estudo, ele é de 109 alunos. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que fazer para calcular a média para intervalo de classe, tá? A média aritmética. Vocês têm que, primeiramente, tá? Encontrar o ponto médio. Então vamos lá. O que é o ponto médio? Nós até já vimos isso aí na nossa última ou penúltima aula presencial. Tá? Ponto médio nada mais é do que você somar o limite inferior com o limite superior da classe e dividir por 2. Então nós temos aqui, por exemplo, tá? Na primeira classe, que vai de 150 a 157, nós temos aqui 153,5. Esse é meu ponto médio desta classe. Tá? E assim por diante. Você vai fazer uma coluna, você vai fazer um gráfico, né? Você vai fazer uma coluna, e nessa coluna você vai colocar os pontos médios, tá certo? De cada um deles. Perfeito? Aí nós temos aqui a segunda coluna, que é com relação à questão do XIFI. Por quê, gente? A fórmula para se calcular o ponto médio, a média para dados agrupados em intervalo de classe, é xi vezes fi dividido por n. Então, o que vocês vão fazer nesse próximo coluna? Vocês vão fazer uma multiplicação do ponto médio com a frequência. Então, o x é o ponto médio, o f a minha frequência, você vai multiplicar os dois e assim por diante você vai encontrar. Feito isso, você vai lá e apura o somatório do XIFI, tá? Ou seja, você pega um valor qualquer lá, que é o XIFI, e você vai dividir pelo meu N, que é 109. Então, nesse caso do exercício aqui, vão dar 172,06 centímetros. Tá? Mas não é o caso, que eu não vou nem enviar esse exercício para vocês. Eu vou enviar outros exercícios para vocês tentarem fazer. Perfeito? Esta é a média. Tá? Ela é expressa na mesma unidade da moda e do exercício, no caso aqui é centímetros. Então, a média deu 172,06 centímetros. Tá certo? Isso é a média. Tá? Bom, moda. A moda é o valor que aparece mais, né? Não sei se vocês estão lembrados que eu falei sobre isso no último vídeo. E ele tem um complicador um pouquinho, porque a fórmula é um pouco maior da moda. Tá?
A moda ela é expressa por certos passos para se calcular. Então vamos lá. O primeiro passo é encontrar a classe modal. O que é a classe modal? A classe modal é a classe que tem a maior frequência. Então se você tem um estudo lá, o classe 1 com 3 de frequência, a classe 2 com 4, a classe 3 com 5, a minha classe modal é a classe 3. Só que encontrar a classe modal não significa encontrar a moda, tá? Então, existe uma fórmula que eu também vou enviar para vocês, que é onde vocês têm que analisar outras questões além da questão da classe modal. Bom, essa forma de se calcular, essa fórmula, tá? Ela leva em consideração frequências anteriores e frequências posteriores, tá bom? Só para vocês se situarem, para vocês não terem problema quando vocês forem fazer um cálculo, pessoal, o D1 é a diferença da frequência modal menos a frequência anterior, D1. O D2 é a diferença entre a frequência modal e a frequência posterior. E a amplitude é a diferença entre o limite superior e o limite inferior da minha classe modal. Então, beleza. Feito isto, o que eu faço? Eu coloco isso tudo numa fórmula, tá? Essa fórmula ela é expressa por modal igual ao limite da moda, limite inferior da moda, mais D1, que eu tinha falado para vocês, que é a diferença entre a frequência da moda menos a frequência anterior, e sobre D1 novamente, mais D2, que é a frequência da moda menos a frequência posterior, tudo isso multiplicado pela sua amplitude, ou seja, HMO. Perfeito? Pessoal, essa forma que eu estou fazendo com vocês, eu vou mandar para vocês exercícios resolvidos, que aí vocês vão entender sem problema isso aí, tá? Eu estou gravando esse vídeo para auxiliá-los nisso aí, tá? Que a ideia minha é esta, de auxiliá-los na hora da resolução. O último deles é a mediana. A mediana, pessoal, e eu já tinha comentado isso com vocês na aula anterior, é que é a medida que exatamente corta o meu estudo no meio. Ou seja, 50% para um lado e 50% para o outro. Tá? Bom, como que eu calculo a minha mediana? A primeira questão é você calcular a posição mediana. A posição mediana você vai pegar o n e dividir por 2. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, pessoal, vocês devem ter lembrado da frequência acumulada, devem lembrar que nós fizemos uma tabela onde nós utilizamos a frequência acumulada, estão lembrados disso? Na tabela de distribuição de frequência? Então, a frequência acumulada nada mais é do que você encontrar a posição. Então, essa é a parte mais complexa que eu acho do cálculo da mediana, tá, gente? Você vai ter que pegar, vamos supor que tenha dado 110 o valor do n sobre 2, que é dividido por 2, 50%, perfeito? Você vai fazer a frequência acumulada e você vai perceber onde que esse valor de 110 vai encaixar. Tá? É um pouco complexo? Isso aí, pessoal, eu vou ter que até mandar para vocês por escrito para mostrar para vocês como é que se faz isso. Mas depois que entendeu isso aí, tá certo? Não tem tanto problema mais, porque aí depois vocês vão deslanchar a respeito disso, tá? E ela tem uma fórmula, claro, né? E aí aparece, pessoal, nessa fórmula o seguinte, MD, que é a mediana, igual ao limite inferior da minha mediana, N sobre 2, que eu tinha falado para vocês, menos o FANT, F-A-N-T. FANT, pessoal, significa o seguinte, é a frequência acumulada da classe anterior à minha classe mediana. Então, por exemplo, se eu encontrei lá, minha classe mediana deu 10, e ela é a terceira, a segunda classe deu 5, eu pego esse 5, tá certo? A diferença é a frequência acumulada da classe anterior, sobre FMD, que é a frequência simples da mediana, ou seja, a frequência da mediana, tá? E simples, lembrando que é simples. Tudo isso vezes a amplitude.
Ok? Pessoal, eu sei que tá difícil para vocês entenderem, essa aula minha realmente ela precisa da explicação mesmo do exercício e tal, e eu não tenho um aparato aqui para poder passar para vocês, mas eu prometo fazer o seguinte, tá? Eu prometo resolver um exercício de cada deles, por exemplo, vamos falar 2 exercícios porque já fica mais completo, tá? E depois eu vou mandar uma lista de exercícios para vocês fazerem. 2 de média, 2 de mediana e 2 de moda, tá? Com intervalo de classe e sem intervalo de classe, para vocês verem como é que se faz isso aí, ok? Grande abraço a todos, tá certo? Não vamos delongar muito não, senão fica um vídeo muito grande também, fica complicado, tá bom? E fiquem em casa, tá bom, gente? Quem puder, fique em casa. Nós não estamos vivendo um período muito fácil, mas vai passar, vai passar, tá certo? E nós vamos voltar para fãs, nós vamos voltar às nossas aulas, nós vamos voltar para as nossas atividades normais, enfim, tudo vai voltar à normalidade. E eu prometo a vocês o seguinte, pessoal, que depender de mim, tá certo? Eu prometo fazer de tudo para que vocês não fiquem prejudicados em nada, seja no conteúdo, seja na explicação, enfim, em nada, tá bom? Um abraço para todos e até o próximo vídeo.